Bom, nesse estágio aqui, depois que eu desmontei tudo, eu comecei a analisar as formas do gabinete para verificar como que eu poderia colocar a base do gabinete do PC dentro do gabinete do Mac. Nesse estágio aqui, eu fiz a medição dessa base do PC e não dava encaixe certinho lá dentro do gabinete, então eu fiz uma marcação aqui e cortei com uma esmerilhadeira com um disco apropriado, né? Aí cortei essa chapa para poder encaixar lá no gabinete. Aí eu sei que muita gente aí vai falar um pouquinho, né? Porque, não está usando luva, isso, aquilo. É, mas a gente faz o que a gente tem segurança para fazer. E essa chapa aí, aliás, é tudo novo hoje, é muito frágil, né? Essa chapa é uma chapa bem fininha e o único cuidado aí foi cortar encostando o disco bem de leve para evitar qualquer acidente, né? Então é uma chapa bem fininha, bem mole, tem que ir cortando bem aos pouquinhos, com cuidado. Aí esse é aquele momento que a gente se enfia na bagunça e parece uma criança, né? Ali em volta eu nem pensei em arrumar nada até conseguir fazer a maior parte do processo, porque corta, fura, recorta, desmonta. Saiu muito pó daquele gabinete antigo do Mac e ficou muita coisa solta ali, né? Aí é um espaço, essa salinha foi improvisada aí, para fazer minhas bagunças mesmo. E depois que termina toda essa parte de tirar pó, cortar, desmontar, fica muito sujo, aí eu vou lá e limpo tudo, aí começa outro processo. Aí nos outros processos, de decapar fios e tudo mais, vai caindo com esses pedaços de capa de fio no chão, essas coisas, aí limpa de novo, e assim vai fazendo. Depois de verificar a medida daquela base, eu usei um plástico transparente, tirei a medida dos pinos que haviam lá no gabinete do Mac e usei como gabarito para poder furar essa base aqui do gabinete do PC e fixar ela no fundo do gabinete do Mac. Aí removi alguns pinos que iriam atrapalhar, né, esse encaixe. Aliás, essa furação, depois eu tive que modificar, porque como foi feito de forma assim meio
largada, por assim dizer. Eu fui mudando de ideia ao longo da execução deste projeto. Depois que eu furei, eu fixei aquela chapa base no fundo do gabinete, foi que eu resolvi modificar a parte da fixação da fonte do PC. Então, a princípio a fonte ia ser fixada aqui no fundo, de alguma forma ali, aqui mais ou menos onde está a placa-mãe. Mas depois eu resolvi mudar e resolvi utilizar a caixa da fonte do Mac como duto de ar e fixar a fonte do PC nela. Então essa furação aí depois não deu certo e eu acabei alterando. Outras coisinhas também eu acabei alterando, né, depois, e no final a gente vai ver. Nessa etapa aqui, depois de ver as medidas daquela base da placa-mãe, eu vi que não ia dar para aproveitar essas saídas aqui, que são aquelas saídas onde encaixam as placas, né, offboard. Então eu cortei ela toda e utilizei a do fundo do gabinete do PC. Então eu primeiro fiz a medição no gabinete do Mac, transferi para o fundo do gabinete do PC a mesma medida e cortei a chapa para poder encaixar aí nesse lugar. Aí eu também usei a esmerilhadeira, só que aí eu fiz lá fora no quintal, porque o alumínio já é mais complicado de cortar. Ele pode travar o disco, então foi feito com mais segurança. Aí eu prendi o gabinete com um sargento numa mesa de madeira que eu tenho lá fora para esse tipo de coisa, e para poder fazer um corte com mais segurança. Então eu fiz uma demarcação aí, fiz a demarcação no fundo do gabinete do PC. E foi tudo no seja o que Deus quiser. Nada com muita precisão, porque tem que ir adaptando conforme vai colocando no lugar. Então, essa parte do fundo, por exemplo, depois que eu encaixei no lugar, eu fui olhando os parafusos do gabinete do Mac para poder determinar como que eu ia fixar ela, porque a princípio nem isso eu sabia ainda. Então não foi um planejamento 100%. Planejamento é na hora a gente vê o que faz. Aí aqui depois de cortar o gabinete, coloquei o fundo do PC ali para verificar. E a altura não batia muito bem, né, no encaixe ali. Mas dentro do gabinete, nas laterais, em todo o contorno dele aqui, tem uns parafusos que parecem umas torrezinhas. Aí eu notei que eu poderia tirar esses parafusos. Aí eu furei essa chapa que eu estou encaixando ali no lugar, para que casasse com os furos desses parafusos do gabinete. Então, depois que eu coloquei ela, eu parafusei e ao mesmo tempo prendeu o gabinete, a lateral do gabinete, e essa chapa do fundo. Isso na parte de baixo. Nas laterais aqui no contorno, aí eu
fiz os furinhos que tem aqui na saída, né, de ar do gabinete, furei a base do PC ali e parafusei por fora mesmo. E no final deu certo, ficou bem firme. Só fiz uma pequena alteração de alguns ajustes, né, algumas dobras da chapa que atrapalhavam um pouquinho, fazia um pouco mais de volume, mas no final deu tudo certo. Essa é a parte da fonte, que é a caixa que tinha a placa aqui, todo o circuito da fonte do Mac. Eu removi tudo que tinha dentro, aí essa parte eu pintei de preto, aí soldei um cabo de força aqui, nesse conector aqui, essa entrada, né, de energia do aparelho. Aí aproveitei uma das ventoinhas que tinha nessa fonte, deixei ela fixada aqui, aumentei o fio dela para poder depois conectar na fonte do PC, para que funcionasse como um duto de ar. Então aqui ela é instalada lá no local, dá para ver aqui, não sei se dá para ver. Aqui tem a abertura que eu já fiz para encaixar a fonte. Aqui a fonte no lugar. Aí eu utilizei uma chapa de metal que havia em cima da fonte do Mac aqui. Ela fechava toda a extensão aqui do gabinete. Eu cortei ela até aqui mais ou menos, né, um pouquinho maior do que a fonte, de forma que ela cobrisse a ventoinha, né, o ventiladorzinho aqui da frente, e fixei a fonte neste pedaço de chapa, que também foi feita a abertura, né, com a esmerilhadeira. Então nessa abertura aqui encaixa aquela chapa de metal com a fonte, ela cobre essa área aqui todinha aqui, e por causa dessa alteração, aí aquela base da placa-mãe eu tive que cortar mais um pedacinho dela, porque aí diminuiu o espaço aqui interno, né, na parte de baixo do gabinete, e eu tive que fazer mais uma adaptação. Aí aqui a furação do fundo, né, que eu fiz uns buraquinhos aqui. Estão meio grotescos, mas como o parafuso tem a cabeça grande aqui, então travou bem, ficou bem firme. Aí aqui já a base para fixar a placa-mãe, já presa no lugar, toda parafusada, sem precisar de cola nem nada. A fonte também fixada aqui, que vai ficar na vertical no caso, né? Aí essa parte ficou desse jeito, é mais ou menos isso. Acho que dá para entender, né?
Rígido. Olhando assim, aparentemente não foi alterado quase nada. Aqui na traseira que foi cortado, né, o fundo. Eu aproveitei essa chapa que era do gabinete do PC. E a base que parafusa a placa-mãe, eu consegui adaptar ela nos próprios pinos. Vamos ver se dá para ver esses pinos aqui, que era parafusada a placa-mãe. Aqui é a entrada da fonte, que era antiga, né? Aqui a caixa da fonte eu esvaziei, tirei a placa que tinha aqui dentro. Fiz uma abertura conforme as fotos e adaptei uma outra chapa aqui para poder parafusar a fonte, no caso de precisar trocar. Então aqui a gente tem a fonte ficou na vertical. A plaquinha é uma plaquinha velha aqui no Core i3 que eu coloquei aqui só para a gente ver funcionando. Aqui, ó, o sinalzinho.